Olá, gente! Temos a honra de apresentar para vocês mais um episódio do nosso Videocast. Eu, Gabriela Oliveira, com Viviele Costa, temos um convidado para vocês hoje que eu vou te falar. Pega papel e caneta e preparem-se para anotar muita coisa. Ele é pai, pastor, marido, filho, escritor e terapeuta sistêmico familiar. É isso aí. Então se preparem para assistir o nosso querido Eurípedes Mendes Filho. Que honra ter o senhor aqui, viu, conosco. Obrigada. Honra é minha. Obrigado mesmo. Obrigado, Gabriele, Viviele, né? Obrigado por poder servir vocês e estar cooperando com o podcast de vocês. Amém. E um tema assim que nos chamou muito atenção, que nós falamos tem que ser isso. O senhor traz muito claramente, e foi o que nós estamos tendo a honra de viver, né? Já aí há 2 dias, ontem e hoje, na imersão, que quando uma dor, ela não vira destino, né? Porque você traz isso muito forte. Tudo que você passou não virou seu destino, mas se trata de algo que o Senhor leva para curar outras pessoas. É assim que o Senhor encara? Tem um conceito na psicanálise que chama sublimação, né? O conceito da psicanálise de sublimação fala que você pega algo que é difícil, que é dolorido, e você transforma isso em alguma ferramenta de ajuda, se transforma isso numa arte. Então o cara que está lá pichando muro, destruindo patrimônio, aquilo ali ele está querendo comunicar uma dor. Ele está querendo comunicar uma raiva. E a raiva ele tem que destruir, ele tem que sujar. Todo adoecido machuca. Toda pessoa traumatizada, ela quer ferir porque ela é ferida. Ela quer agredir porque ela foi agredida. Então, a sublimação é você pegar esse indivíduo, essa pessoa que tem uma dor dentro dela e através de um processo terapêutico, você fazer com que aquela dor que ela tem se transforme num grafite. Em vez de pinchar, por que não grafitar? Por que não fazer aquilo uma arte? A pessoa que quer matar, que quer destruir, machucar as pessoas, vira um boxeador, vira um lutador de MMA, vira... Aquilo é transformado, é sublimado. Jesus faz isso. Então, quando Jesus pega a sua cruz, a sua morte, e ele sublima essa dor na ceia. Quando se toma o cálice, que representa o sangue derramado, quando se parte o pão, ele fala, ó, tá vendo esse pão que está partido aí? Esse pão partido sou eu. Eu gosto muito de falar a respeito da ceia, porque a ceia, quando a gente fala a respeito de ceiar, né, ceiar, que é partir o pão, que é um sacramento, né, que nós temos. Nós protestantes, nós temos 2 sacramentos, que é o partir do pão e o batismo com o Espírito Santo. Sim. A ceia, o batismo nas águas. O batismo nas águas e a ceia são os únicos 2 sacramentos que nós protestantes acreditamos, que foi ensinado por Jesus. Mas aquele pão que a gente parte lá na ceia, quem que é aquele pão? Quando você pega aquele pão e parte, ele é quem? Ele é Jesus? Não. Não, ele é o memorial. Não. Não? Também não. Então eu já vou anotar. Então nós já vamos ter que reaprender. Eu vou ter que anotar. Prepare. Aquele pão é o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Então quem que é aquele pão? A igreja? Igreja. Gente, é novo. Bora lá de novo. Para nós não bugar, para que não buguemos. Vamos lá. Então, tanto é que quando você lê o texto anterior lá, do texto de Coríntios, ele fala, porque nós somos um só pão. Sim. Nós somos um só pão. A igreja é o corpo de Cristo. E se a igreja é o corpo de Cristo e o pão representa o corpo de Cristo, aquele pão representa quem? Eu e você. Nossa. Então aquele pão que é Jesus também, mas é o corpo de Cristo, Jesus foi moído? Sim. Jesus foi esmagado? Sim. Jesus foi levado ao fogo? E esse pão e esse trigo foi moído? Sim.
Sim. Esse trigo foi esmagado, esse trigo é amassado, e esse trigo é levado ao fogo para virar o quê? Pão para nos alimentar. Então, na minha vida, eu fui esmagado, eu fui triturado, eu fui ferido. Mas eu, nas mãos de Cristo, deixei Ele pegar essa história de dor e transformar num pão para alimentar as pessoas. Então, lá na ceia, eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de pegar lá o pão, e às vezes a gente, para facilitar, e eu sei que a gente fez isso para facilitar. Sim. Quando a gente vai ceiar, a gente já leva tudo num copinho, Sim, tudo E já bonitinho. tudo Divididinho, bonitinho, né? divididinho, o pão já está partido. Só que quando você ceia para comer, você matou o princípio, porque Paulo fala o seguinte: se vocês estão vindo para a ceia para comer, melhor fazer o quê? Comer em casa. Então a ceia não é para comer. A ceia é para quê? Para partir. Entendi. A ceia é para Uau. você pegar o pão e partir. Tanto é que quando Jesus estava lá em Emaús, Eles quando reconheceram foi que eles reconheceram que Jesus era Jesus? no partir do pão. No partir do pão. No partir do pão. Então, é partindo o pão. A ceia é para... E quem é esse pão? Esse pão é você. Então, eu gosto de, quando eu vou celebrar uma ceia, eu gosto de falar o seguinte: irmãos, vai lá e você não vai pegar o pão para você. Tanto é que na ceia Jesus partiu e comeu? Não, ele partiu. E deu. Então, a ceia, o pão nunca é para você. O certo é partir e dar. E Então dividir. você parte o pão, leva para o teu irmão e fala: meu irmão, na minha vida eu fui esmagado. Esse pão aqui sou eu, esmagado. Na minha vida eu fui triturado. Mas Jesus transformou minha vida e agora o que depender de mim eu quero ser pão na sua vida. O que eu fui nesses 2 dias de imersão na vida de vocês? Não, Pão. não. Eu peguei minha vida esmagada e transformei, agora respondendo sua pergunta, Sim. eu sublimei isso, eu transformei numa mensagem. Tem aquele filme muito legal que é o... talvez minha pronúncia está um caos, né? I Cannot Imagine. Imagine. Não lembro lá, um filme que fala Só Posso Imaginar. É um filme daquela música Eu Só Posso Imaginar, que tem um filme que lançou aí. Um filme belíssimo. E a história de um cara que era espancado, rejeitado, abandonado, muito ferido pelo pai. E no momento de dor dele, ele criou essa música que no mundo todo canta. Então ele pegou a dor dele e ao invés de transformar essa dor num ataque, num ódio, ele fez o quê? Uma Ele autodestruição. transformou isso numa autodestruição, ele transformou isso numa mensagem, ele transformou isso numa canção. Né? Eu acho que esse é o grande desafio da terapia. Esse é o grande desafio do pastoreio. Esse é o grande desafio do discipulado. É você ressignificar a dor. Aquela dor tem um outro significado. Até hoje, essa dor traduzia para você rejeição, abandono. Hoje, essa dor pode ser Cura para outras cura. pessoas. O meu Jesus, quando ele ressuscita, a primeira coisa que ele apresenta é o quê? Cicatrizes. Cicatrizes. Então, meu Jesus fala o seguinte: na vida eu fui machucado, mas eu estou aqui para mostrar o que? As minhas cicatrizes. Fui curado. Fui curado. Uau. Muito bom. Você também falou, né? Eu não pude deixar de notar aí, porque nós sabemos que quando a verdade chega, entendemos que a maioria das pessoas, se não todas, tem uma ferida Sim. materna, né? Temos. Feridas emocionais. Não tem Isso. jeito. E aí vem algo que aí o senhor vai explicar melhor para as pessoas entenderem também. Porque quando a gente sonha e projeta muita coisa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso diferente, vou ir por esse caminho, Só que na hora de agir, você acaba agindo de maneira que é familiar. Você acaba repetindo. A gente sempre escolhe aquilo que nos é familiar. Sempre. Mesmo que tenhamos projetado, Tanta coisa. almejado, ser uma mãe melhor, uma mãe que desse mais amor, que desse mais carinho, de repente você se pega gritando igual. Por que disso? É porque é aquilo, né? Tudo que eu critico nos meus pais eu vou reproduzir. Uma vez eu estava num seminário, uma imersão minha, e aí um cara chegou para mim e falou assim: pastor, eu vou falar uma coisa pro senhor. Eu fiquei sabendo que o senhor vai falar sobre honrar pai, né?
Eu tive um pai que me machucou demais. E eu tomei uma decisão, pastor. Tudo que o meu pai fez de errado comigo, eu vou fazer certo com meus filhos. Aí eu olhei para ele e falei assim, me responda uma coisa, isso que você está falando é uma honra ou é uma crítica? Ele falou, eu acho que é uma crítica. É uma crítica. E tudo que você faz na dor, na crítica, no julgamento, você repete. E outra, nessa de não querer fazer o que seu pai fez com você, você vai criar um filho de qualquer jeito, que pode tudo, que faz tudo, você dá tudo para ele. Ele vai para outro extremo. E você vai para outro extremo, você cria um outro adoecido. Então, enquanto nós não pararmos de buscar profissão, namorar, casar, pregar, fazer tudo na vida pela dor. Estou fazendo isso pela dor. Enquanto está na dor, você só vai reproduzir feridas e feridas e feridas. Por isso, assim, que eu falo, casamento é a experiência de gente curada, ministério é a experiência de gente curada. Claro que cura é um processo, sim. Cura é você realmente entender que você tem que submeter a processos, e isso implica buscar ajuda na pessoa certa, né? Então, as pessoas hoje, elas usam casamento, ministério, mais como uma tentativa de se resolver do que comunicar uma virtude que Deus colocou nela. A busca pela igreja também, hoje, nos dias de hoje, cenário atual, muita gente buscando igreja, buscando pais espirituais, pessoas nos líderes, buscando essa imagem ou buscando esse conforto de um pai melhor, de um líder melhor, uma escolha melhor. E as igrejas, as pessoas meio perdidas, meio que buscando outras mensagens que não são a mensagem da cruz, entende? Eu acho que buscar a igreja por uma ferida não tem nenhum problema. Eu acho que está buscando no lugar certo. Sim. Entendeu? Eu acho que a pessoa ir para a igreja porque ela tem uma ferida profunda, ela está buscando no lugar certo. O problema é quando ela, baseado numa ferida, ela rejeita o pai dela, aquela frase que eu falo o tempo todo, não queira colocar um pastor, uma pastora, um apóstolo, uma apóstola como seu pai e sua mãe espiritual, sendo que você não está resolvido com seus pais. Porque você vai ter outra decepção, outra dor do seu coração. Então não tem problema você buscar uma igreja para você buscar cura. O problema é você sair elegendo na sua vida pessoas colocar nesse lugar, né? Para ir para um lugar que esse não é o lugar. Essas pessoas não vão resolver essa dor dentro de você. Eleger alguém, casar, ter um filho para preencher um vazio é mais frustração. Gente, filho ama a gente até 12 anos de idade. Bateu 13 anos, o pai é chato. Bateu 15 anos, não quer nem saber. Bateu 17 anos, tá saindo de casa, quer curtir os amigos, aquele filme Divertidamente, A Ilha da Família e A Ilha dos Amigos, cresce. E aí esse pai que acha que vai, essa mãe que acha que esse filho vai realizar, preencher o vazio, nenhum filho consegue preencher um vazio existencial no coração de um pai. Filho não é solução para pai, a gente aprende isso na sistêmica, sim, né? Sim. A gente aprende na sistêmica que o filho nasce com a missão de salvar o casamento dos pais. E aí fica preso pelos pais pelo resto da vida, não vai para a vida, né? Então eu acho que a gente precisa ir no lugar certo. Esse vazio que tem dentro da pessoa. Você acha que esse pastor vai preencher? Você acha que essa pastora vai preencher? Você acha que esse vício vai preencher? Então, entender esse vazio e ir da forma correta, buscar a ajuda da forma correta. Entendi. Se você perguntar para mim assim, Eurípides, quais são as principais posturas para alguém buscar ajuda? Em qualquer situação, seja ajuda de vício, pecado, ajuda emocional, primeiro, você tem que reconhecer sua dor.
Você tem que reconhecer que está doente, você tem que reconhecer que está ferido, você tem que reconhecer que o seu casamento está destruído, você tem que reconhecer que sua vida espiritual é mentira, reconhecer a dor. Jesus chega para os discípulos e chega para qualquer pessoa ali e faz essa pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus pergunta: o que tem dentro de você que você sabe que tem que ser curado, resolvido? O que tem no seu físico que tem que ser curado? O que tem na sua vida que tem que ser transformado? O que você quer que eu faça por você? Aí a pessoa vai falar. Jesus chega lá para aquele moço que estava 38 anos lá, no Alpendes, lá no vale, no poço de Betesda. E ele faz essa pergunta pro cara: você quer ser curado? Você lembra da resposta aqui lá? Tem 38 anos que eu estou Tem aqui. 38 anos que eu estou aqui e ninguém faz nada. O nome disso é vitimismo. Ele quer colocar culpa nas pessoas por estar naquele lugar. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa precisa admitir é: o que eu vou fazer por mim? Segunda coisa, buscar ajuda. Buscar ajuda. Buscar ajuda nas pessoas corretas. No lugar certo. Se tem problema de vício, você vai buscar ajuda em quem tem problema de vício? Você tem problema com prostituição, com pornografia, você vai buscar ajuda com quem também é viciado em pornografia? No final, os dois vão estar usando pornografia junto, consumindo conteúdo adulto, né? Você tem problema de adultério? Você vai andar justamente com quem ainda está enfrentando crise no casamento. No final, os dois vão se envolver. Porque as feridas se comunicam, né? Buscar ajuda na pessoa certa. Terceira postura. Viver uma vida de transparência. Ser verdadeiro. Não estou bem, preciso de ajuda, sabe? E eu estou aqui vivendo uma vida de transparente. Não estou bem. Quarta postura. Fugir da aparência do mal. É aí que muita gente erra. Tem momento que não dá certo, tem momento que não é hora de você andar com fulano, tem momento que não é hora de você viver certas coisas, porque você ainda está num processo, não é hora disso, não é hora dessa amizade, não é hora de você ter esse comportamento, não é hora de você se expor. E aí as pessoas vão viver os processos de cura na vida dela. Eu gosto do conceito de triagem, sabia? Eu gosto do conceito de triagem. Eu gosto das pessoas que precisam mostrar que quer ajuda. O que é a triagem? Você está com vício, você está com a dor, você está vivendo um problema. Então é o seguinte, para você entrar nesse programa aqui, você tem que vir aqui 6 sextas-feiras. Paga o preço. E você vai demonstrar que você quer ajuda. Entendeu? Acho que você precisa buscar ajuda, saber que está doente. Entendeu? Muito bom. Em qual momento, assim, já sabemos de algumas viradas que o senhor teve, mas em qual momento que veio aquele start que o senhor falou, isso tudo vai servir realmente para a cura, isso aqui vai virar uma missão, é minha missão levar esse conhecimento para outras pessoas, o mundo precisa saber disso, as famílias precisam dessa cura, os homens precisam ouvir isso, porque assim, desde ontem que eu te falo, eu ouvi coisas ali que eu chorei igual criança, porque nós vivemos em um momento em que mulheres vem cada vez mais forte, essa postura cada vez mais forte. Por outro lado, homens cada vez mais enfraquecidos. E como que é isso? Quando o senhor entendeu que o senhor é um instrumento de uma cura voz para essa geração? Olha, eu tive muitas viradas na minha vida, né? A primeira virada na minha vida, assim, foi quando eu descobri que eu não conseguia fazer nada por mim. Que eu era incapaz de fazer algo por mim, que eu só fazia coisa errada. Que se eu continuasse daquele jeito, e eu acho que a pessoa precisa ir para esse lugar, assim, esse lugar de falência. Eu acho que enquanto a pessoa não ter a consciência de que ela faliu na vida, ela não sabe administrar os sentimentos dela, não sabe administrar o casamento, ela não sabe administrar finanças. A pessoa precisa descobrir qual área na vida dela. É a pergunta que Jesus faz. O que você quer que eu faça por você? Senhor, eu não sei administrar meu dinheiro. Enquanto a gente ficar nesse lugar de consigo
dou conta, é comigo. Vou tentar Nunca de você novo. vai virar essa chave de começar. Então, a primeira virada da minha vida foi o dia que eu entendi que eu não conseguia fazer nada mais por mim. Tudo que eu fazia dava errado, eu tinha perdido um relacionamento, naquela época da minha vida, era um relacionamento, e ali me gerou uma depressão de 2 anos, né? Aquela depressão me fez perceber que eu estava num lugar de muito adoecimento. E eu era viciado em garotas de programa, prostitutas. Eu tinha uma casa num bairro de motéis para eu consumir prostituta todos os dias. Todos os dias. Ou seja, já era o chão. Você se colocou no lugar para aquilo. Eu estava ali para consumir prostitutas. Eu era muito doente, porque eu tentava achar nas prostitutas a mãe que eu perdi. Eu precisava ter... O meu vício era mulher. Porque eu tentava achar naquelas mulheres a mãe. Então, eu não tive um amor de mãe. Então, eu vou pagar para ter essa Meu mulher. dinheiro pode Meu me dar dinheiro isso. vai me dar essa mulher para mim. E quando eu estava naquele momento de muita dor, assim, porque é um vazio enorme, um vazio. Eu tinha gerado um filho numa menina. Eu tinha 28 anos de idade, hoje eu tenho 53. Eu tinha 27 anos. E eu gerei um filho numa menina, né? E eu lembro que ele estava assim, ele vinha passar final de semana comigo. E eu lembro que eu deixei ele no quarto, ele dormiu, e aí no meu vício, eu fui lá, peguei uma garota de programa, trouxe para dentro daquele apartamento, fiz toda aquela besteira lá, e eu mandei ela embora, e eu lembro que eu abri a porta, olhei pro João Pedro, ele tinha 3 aninhos de idade. Hoje ele é um homem casado, né? Eu falei, o que eu tô fazendo na minha vida? Que legado eu vou deixar para esse menino? O que eu tô fazendo na minha vida, gente? E eu lembro que tinha um livro que eu tinha acabado de ganhar, chamado A Face Oculta do Amor, do pastor Marco de Souza Borges, o Cote. Esse livro estava na minha estante. E eu peguei esse livro ali chorando, me sentindo muito sujo, chorando. E eu comecei a ler. Esse livro fala sobre idolatria de sentimentos. Aonde nasce o divórcio? O divórcio nasce na impureza sexual da vida de solteiro. O divórcio nasce ali. É naquele momento onde os dois estão ali na fornicação, porque todo casal precisa passar pelo primeiro teste, que é o teste da pureza. E esse teste da pureza é onde? Na vida de solteiro. E aí a gente acha que quando a gente casa, a gente vai resolver a impureza que a gente viveu ali na vida de solteiro. Aí Mas aparece uma outra você... face, a face oculta do amor, que é o repúdio, que é o isolamento, que é a frieza sexual. E aí quando eu casei com essa menina, e eu estava vivendo com essa menina, achando que ela era tudo na minha vida, ela não suporta viver comigo e vai embora. E leva meu filho. Ela estava grávida de mim, eu engravidei ela. E quando eu perdi meu filho, assim, foi quando eu tinha perdido a minha mãe. Minha mãe me abandonou quando eu tinha 1 ano e 3 meses. Tinha perdido a minha avó, que morreu na minha frente quando eu tinha 6 anos de idade. Só eu e ela estavam juntos. Ela morreu na minha frente 9 horas da manhã e só 9 horas da noite que me encontraram eu e ela naquele quarto, só nós dois. Ou seja, as figuras maternas de mulher sempre Me tinham aquele abandonou. abandono. E aí Primeiro foi minha mãe, depois minha avó. Depois meu pai casa com uma mulher e ela não tem muita dificuldade com meu pai e ela vai embora, me deixa numa casa sozinho, trancado, sem ninguém. E ela vai embora e me deixa naquela casa. A terceira figura. Quando eu conheço a mãe do meu filho, ela vai embora. Aí eu falei... Aí tem um padrão, Aí né? eu afundei. Só foi repetindo o padrão. Aí eu fui para as prostitutas. E aí quando eu li esse livro, a hora que eu terminei de ler esse livro, eu ouvi uma voz. Eu ouvi. O reino de Deus é como um homem que vendeu tudo que ele tinha para desenterrar, para comprar um lote, para desenterrar um tesouro. E eu lembro que eu chorava. E aí eu abri o livro e o Espírito Santo falou assim, aquela voz que era o Espírito Santo.
o seu tesouro está enterrado aqui nesse lugar, Jocum Almirante Tamandaré. E eu comprei uma passagem. E há mais de 20 anos atrás eu fui para Jocum, em Almirante Tamandaré. E lá eu fui desenterrar meu tesouro. E lá Deus restaurou minha vida, Deus me deu uma esposa maravilhosa, meu filho veio morar comigo, Deus me deu filhas maravilhosas, Deus me colocou diante do Brasil, Deus me fez escritor. E eu decidi, assim, em Deus, sabe, abandonar todo aquele... Eu podia estar lá, aquele homem de 53 anos, Chorando enfiado na prostituição, vivendo, pagando de garotinho de 20 anos. Né, de uma história, contando uma historinha triste. Foi culpa do abandono, foi culpa não sei de quê, né? Que é o que a gente vê. E é o que o senhor falou muito bem. É muito fácil achar culpados. Né? Quando a pessoa não tem coragem de olhar para si e resolver os problemas. Né? Assumir a parte que te cabe. Exatamente. É muito mais fácil. O meu filho, interessante, quando ele fez 12 anos, ele fez comparações. Ele viu toda a dor que ele vivia dentro de casa com a mãe dele, que está na ferida, que está na dor, que culpa ex-marido, que culpa o segundo marido, que culpa os pais, que culpa a sogra, que culpa todo mundo ali culpando. E ele vinha passar as férias comigo e ele viu a diferença de uma casa feita sobre alicerce e uma casa feita sobre areia. Vê a diferença de um lar e apenas uma casa, isso, né, pastor? Isso. Então foi. Hoje ele é casado, trabalha hoje com o pastor Cote, né? Ele trabalha com o meu líder. Minha nora é minha secretária, né? E nós estamos criando aí juntos um ministério Renovo, que é um ministério que é um hub ministerial de várias plataformas. Uma delas é a comunicação, a editora que eu tenho, né? E a gente está aí transformando a nossa dor do passado num pão que alimenta as pessoas. Né? Que virada. Que bom, que lindo. Agora nós vamos falar de uma coisa também que, assim, eu já tinha escutado, mas confesso que não dessa maneira. Casamentos disfuncionais, famílias disfuncionais. E olhando, assim, para o momento em que a gente está passando, até semana passada nós vivemos uma situação, fomos caminhar, e nisso encontramos uma pessoa e ela relatando para a gente sobre o divórcio. E aí, em uma outra semana, nós também escutamos esse relato. E aí, viemos calada por 10 minutos, coisa que é muito difícil a gente se calar juntos por 10 minutos. Mas viemos caladas, assim, caladas. E eu pensando, o que está acontecendo? Eu falei, porque o mundo lá fora não é que é comum, mas é esperado de tanto divórcio, né? Mas quando a gente olha para dentro das igrejas, isso dá, assim... um choque. Na pandemia, 81 mil casais evangélicos divorciaram. Sim. Na primeira e na segunda onda do Covid, 81 mil casais evangélicos divorciaram. Hoje, de cada 10 casais que se casam, isso é estatística, de cada 10 casais que se casam, 6 se separam em 15 anos, dos 4 que sobra, 2 se separam em 20 anos. Nós ficamos calados, assim, sem resposta, nos perguntando, será que é o momento? Essa geração, ela está mais perdida e mais perversa do que Sodoma e Gomorra? A Bíblia fala que se multiplicar a iniquidade, o amor vai se esfriar. Sim. A Bíblia fala que quando Jesus voltar, por acaso ele achará fé na terra. Então a fé e o amor são 2 elementos importantíssimos numa sociedade, numa família. A Bíblia fala que quando Jesus voltar, não haverá fé e amor. Você acredita que nós já estamos vivendo? Já, não, só piora. Eu não creio que esse mundo vai melhorar. Então só piora. Então a fé e o amor, a fé vai deixar de existir, o amor vai se esfriar. Isso significa em tudo na sociedade. Então a fé no casamento, a fé no futuro, a fé na esposa, a fé no filho, o amor no casamento vai se esfriar. Isso. Né? Mas aonde é esse ambiente que esfria? Aonde é esse lugar que a fé deixa de existir?
Quando a gente fala de família disfuncional, nós estamos falando de família que não funciona. Sim. Então, esse celular aqui, eu espero o tempo todo que ele funcione. Então, família disfuncional não é família que tem erros e equívocos. Família disfuncional é uma família onde o marido não funciona como marido, a mulher não funciona como mulher, os filhos não funcionam como filhos. E uma das formas de uma coisa não funcionar é não dar manutenção. Eu morei numa casa de aluguel e que tinha uma cozinha com uma bancada enorme. E eu amo cozinhar. E eu lembro que era na pandemia. E minha esposa falou assim, meu amor, tá tendo uma infiltração aqui no mar, na pedra de mármore. Tá caindo água lá, tá pingando água lá na madeira, nas gavetas debaixo do armário. Era essa bancada de centro de cozinha, né? Aquela bancada americana. Aí eu fui lá, olhei, realmente tava pingando. Aí eu fui lá, olhei, botei máscara, já tava podendo... Aí tinha uma portinha lá de uma ferragiça, eu falei, vem cá, lembro direitinho. Tem aquela bisnagona aí pra me vedar lá, tal. Quanto é? Ele falou, R$28. Eu, R$28? Tem caro. Pandemia, né? Tá 28 O armário foi 50. Dia tá tão difícil. Aí eu falei, e agora? Falei, vou dar mais uma olhada. Aí fui olhar 1 mês, 2 meses. Depois de 2 anos a gente foi mudar da casa e tinha que resolver. Quando eu fui ver, tinha que entregar a casa. 3.500 para trocar toda a mobília que estava embaixo. R$28. Então, olha só. Sim. Tudo que eu não resolvo agora vai dar problema, vai ser mais caro depois. Anota. Tudo que eu não resolvo agora vai gastar mais tempo, vai gastar mais dinheiro. Então, por que o casamento adoece? Porque a gente vai abrindo mão de resolver pequenas coisas. Por que os filhos adoecem? Porque a gente vai colocando criança na creche com 1 mês, coloca a criança na creche com 4 meses. Eu sei da situação financeira das mulheres, eu sei, mas ao mesmo tempo, hoje as mulheres são adestradas em colocar filho em creche. Não entende que tudo que essa criança precisa é mãe, pelo menos 2 anos de vida. Existe uma terapeuta, ela era meio placa colada, uma psicóloga. Ela era psicóloga, escritora e pediatra. Ela chamava Melanie Klein. E Melanie Klein contribuiu maravilhosamente sobre terapia infantil, principalmente na psicanálise. E Melanie Klein respondeu uma pergunta de um outro terapeuta chamado François Doutor. E François Doutor diz o seguinte: para que uma mãe, não é para que uma mãe, o que uma criança precisa ter na vida dela para ela ter uma mãe saudável? Ele falou o seguinte: uma mãe saudável é uma mãe que estudou 50 anos o que é ser mãe. Essa não vai dar. Então, não funciona. Não fecha. François Doutor disse que para alguém ser uma mãe saudável, ela deveria entender, estudar, ler 50 anos. Melanie Klein vem e fala o seguinte, que não precisa de uma mãe que sabe tudo, que entende tudo, que estuda tudo. Só precisa de uma coisa: uma mãe que suporte a dura e exaustiva missão de cuidar de uma criança. Só suportar. Essa mãe precisa suportar a criança que tem que dormir, suportar a criança que tem que ser amamentada. E quando essa criança é amamentada, que é o vínculo mais importante, que é o vínculo da mama, quando essa criança é cuidada, alimentada pelo mesmo adulto, no mínimo 2 anos, certo é 4, no mínimo 2 anos. 2 anos fazendo a mesma coisa, dando leite, amamentando, cuidando dessa criança. Quando essa criança é cuidada, acontece uma coisa chamada dinâmica do sameness, que é a dinâmica da mesmice. A mesmice de todo dia viver com aquela criança, que vai produzir uma coisa chamada apego. Dinâmica do apego. Esse apego
apego vai ser uma tatuagem no cérebro da criança. E essa criança vai se apegar à mãe dela como a única coisa que ela tem na vida, minha mãe. A mãe é quase uma deusa na frente dessa. É uma deusa para essa criança. Isso é tudo, né? Tudo. E então a criança olha para essa mãe, ela quer criar, ela quer o peito da mãe, ela quer o cheiro da mãe. Durante esse tempo, as mulheres não deveriam trocar de perfume, não deveria pintar o cabelo. A mulher é o único ser que passa a vida inteira lutando contra o próprio cabelo. Ela deveria não mudar os móveis de lugar, ela não deveria mudar de casa, ela deveria criar um ambiente De rotina com ordem. igual, durante 2 anos fazendo daquele ambiente. Aquele ambiente vai ser o ambiente de segurança dela, que não muda nada. Durante 2 anos, a criança não tem que mudar de quarto, não tem que mudar de berço e, principalmente, não muda de cuidador. A mesma pessoa, mãe. Essa mesmice vai produzir na criança a dinâmica dos sêmenes da mesmice, vai produzir apego. O apego vai produzir um outro sentimento que é a formação de toda a personalidade da criança, de todo o emocional da criança, que é o sentimento mais importante que vai gerar a sua pergunta aí, na disfunção, que é o pertencimento. Eu pertenço a essa mãe. Criança não tem que pertencer à igreja, criança não tem que pertencer à creche, criança não tem que pertencer... Isso é outro momento. Criança não precisa de igreja, criança não precisa de pastor, criança não precisa de escola Os dominical. religiosos vão brigar com o senhor. Travar, mas tem que travar. Criança não precisa de igreja, criança não precisa de escola dominical, criança precisa de mãe. É tanta atividade, né? Mãe, criança não precisa de escolinha de inglês, não precisa de escolinha de futebol, não precisa de natação, criança precisa de mãe. Mãe, ali, ó. Aquela mãe ali, ó. Sentindo o cheiro dela, sentindo a mama dela. Porque vai criar pertencimento. Criou pertencimento, criou saúde emocional. Porque quando o pertencimento nasce, o pertencimento é um vaso com solo muito bem regado. E esse vaso vai nascer uma sementinha de uma árvore chamada autoestima, amor próprio. Eu me amo. Eu me amo. Eu me valorizo. Só que quem faz a criança se sentir valorizada, amada, é quem? A mãe. Pegou criança, entregou na creche com 4 meses, 2 meses. Pegou criança, entregou para a cuidadora, entregou para babá, entregou para avó, entregou para tia, entregou para pastora, entregou. Não cria autoestima. Não cria, gente, não tem autoestima. Não tem pertencimento. Não tem o valor. Né? Não tem. Aí, Verdade. vai casar, vai trocar de marido fácil. Porque a criança, quando ela não tem a mãe durante 2 anos, certo, é de 2 a 4, ela não desenvolve uma coisa chamada autoestima, que eu falei. E ela desenvolve a criança que não tem a mãe presente, ela desenvolve uma coisa chamada dessensibilização afetiva. Ela não vai saber fazer vínculos duradouros, ela não tem amigos com amizade duradoura. Porque o que compõe o dia a dia de uma mãe? Mesmice. O que compõe um casamento? Mesmice. Quem não teve mãe não vai conseguir suportar a mesmice do casamento. Casamento é um ambiente extremamente repetitivo, sem fantasia, não tem fantasia, com alguns momentos de felicidade, de plenitude. Umas férias, um resort. É tudo igual. É arroz com feijão todo dia e uma vez no ano um churrasco, uma lasanha. Só que esse sentimento... Então, quando você pega uma criança e coloca lá com 2 meses na creche, você pega uma criança e coloca com 2 meses na creche, 4 meses na creche, ela vai ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Ela mata uma coisa na vida dela, que é o medo da morte. O medo da separação? Medo da separação, que acontece aos 5 anos. Toda criança de
4 a 6 anos morre de medo de perder os pais. Criança tem pânico nessa idade, acha que o pai vai morrer. Uma vez eu estava vendo um filme com meu filho, João Pedro, tá? O Segredo dos Animais. E aí tem uma hora lá que o pai daquele, era uma vaca, né? Um boi, o boi morre. Eu tô olhando pro lado e falando, o que foi, meu filho? Você vai morrer? Eu falei, não, papai tá aqui. Que idade ele tinha? 4 anos. É a idade do medo da morte. Do medo da morte. Porque é dos 4 aos 6. Quando você pega a criança, aí você pega essa criança com 4 para 6 anos, é o tempo que ele tem que ir para a escola. Bem no tempo do medo da morte. Porque é o momento que ele vai saber lidar com esse medo. Aí você pega essa criança, leva para a escola com 4 anos, com 5. Era para ser 5 anos. Né? Você leva essa criança, é um luto que ela vai viver, você está me abandonando, mas ela sabe, ela vai aprender a viver esse luto. Ela vai chorar, mas ela vai... Então, por isso que eu falo para os pais, quando você for levar seu filho na escola, pela primeira vez, vai vocês. Não manda babá, não manda o micro-ondas. Não, vai lá, entrega para a professora. Ela vai chorar. Minha filha, Sara, agarrou aqui, ela trançou as pernas no meu tronco aqui, e a professora teve que puxar, vem, Sara. Aí no próximo vídeo que gravou lá, ela tá lá. Mamãe, papai, eu tô aqui brincando, tá? Ela vai começar a perceber, sabe que é legal isso aqui? Eu não vou morrer. Sabe que eu não vou morrer. Que é luto. Sabe que é legal o amigo? Ela vai chorar, a criança vai chorar 7 dias. 7 dias chorando, mas ela vai entender. Pois bem, ela vai aprender a fazer o luto. Então, quando você mudar de casa, despeça da casa. Vai lá com seus filhos. Fora, essa casa foi legal, nós vamos despedir dela. Quando o cachorrinho morrer, não dá outro cachorro. Enterra esse cachorro, faz velório, chora, faz as crianças... Tá indo com respeito, porque a gente faz um tanto errado, pastor. Vai lá, faz as crianças. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Antigamente a gente passava a noite inteira no velório dos avós. Sim. Hoje o avô morre, o que a gente faz? Não vai levar meu filho. As pessoas não sabem viver perdas, não sabem processar lutos. Isso começa na infância. O primeiro luto é o luto de ir para a escola. Pois bem, então a criança vai viver esse luto. Sim. Quando você pega uma criança, coloca ela com 4 meses na creche, ela fica lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos era o momento dela viver o quê? O luto de se separar dos pais. Ela pula essa fase. Entendi. E ela não aprende a viver luto. E aí ela vai para a adolescência e ninguém entende porque que ela não sente medo de perder ninguém, troca de namorado igual trocar de roupa, troca de marido, não sofre nada, perde a sensibilidade, porque não viveu com a família. Que é a frieza. E aí esfria o amor. Gente, Eurípides, qual que seria para você o primeiro sinal de amor? O medo. O medo é um grande sinal que eu amo. Como assim, Eurípides? Vocês são mães? Somos. Tá. Quando o bebê de vocês, quando você ficou grávida ali, o que ficava o tempo todo na cabeça de vocês duas? Medo. Medo. Não dá certo. Medo, 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 medo. Quando você pegou aquele bebezinho, o que deu em você? Medo, 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 medo. Você venceu o medo lá da criança nascer com um problema, agora você vai estar com medo dela morrer. De não saber criar. De não saber criar. Você ficava lá vendo se ela está respirando. Sabe por quê, gente? Porque quem ama tem medo. Não é um medo tóxico. É um medo irreal, né? Não é um medo tóxico. Então, por quê?
Porque nós temos uma coisinha no nosso cérebro chamada amígdala cerebral, que é responsável por gerar medo. A nossa amígdala cerebral, que é responsável por gerar medo, ela tem um funcionamento. Ela é do tamanho de um grão de feijão ela é criada com 45 dias de vida intrauterina, a amígdala cerebral, sistema límbico. E a amígdala cerebral ela gera medo, raiva, angústia. Tem a sequência certinho. Primeiro começa com ânsia. Ânsia, medo e raiva. Ânsia, medo e raiva e angústia. E depois resolução. Então a criança ela tem ânsia pela mãe. Ânsia. De onde vem a palavra ansiedade. Ânsia. Todo mundo tem que ter ansiedade, tá? Não a ansiedade que é tóxica. Né? É a ansiedade que faz você colocar o despertador para tocar, a ansiedade para preparar o almoço para outro dia, ansiedade. Quando a pessoa está em depressão, qual é a primeira coisa que ela perde? Ansiedade. Ela está deitada, não tem vontade. Tanto faz. Então a ansiedade ela é saudável. Ela é saudável. Ela te dá ânimo para você, né? O transtorno. Isso. Não. Não. Então, essa criança, essa amígdala cerebral, ela produz ânsia, medo, é uma sequência. Nessa sequência, ânsia, medo, raiva, depois vem a resolução lá, né? A resolução. Mas é ânsia, medo e raiva. Ânsia, medo e raiva. Então, quando você tem um filho, você tem uma amígdala funcionando, você está com a ânsia do seu filho, mas você tem medo dessa criança morrer. Vocês já perderam o filho de vocês alguma vez? Num shopping? Já. Perdi no clube. Sim. Fiquei doida. O que gerou em você? Uma ansiedade, um medo. Cadê esse menino? Quando você achou ele, o que você sentiu? Uma raiva. Mas você vê o menino, você faz o quê? Não, na hora foi. Eu já vou. Por que você faz isso comigo? Por que você faz isso comigo? Por quê? Porque a raiva é a filha do medo. Todas as vezes que você está com raiva, você está com medo. Todas as vezes que você está com raiva, você está com medo. E a filha do medo é o desejo, a ânsia. Eu quero. Você quer, você tem. Gente, vou falar uma coisa pra você, é um negócio louco. Tudo que você ama, você vai ter medo de perder. O que a gente mais teve na pandemia? Medo. Medo de perder quem ama. Porque você ama. Gente, amor, nasceu medo. Porque é sequencial. A sua amígdala, seu amor é hormonal. Sabia disso? O amor é um hormônio produzido pela amígdala. Só que o hormônio do amor só nasce quando nasce primeiramente o hormônio da ansiedade, do desejo. E depois que você fica ali tendo muito medo, e esse medo não é acolhido, esse medo não é abraçado, esse medo não é acariciado, muito tempo com medo, nasce a raiva. Nasce a raiva. Criança chora. Sabia que quando a criança chora pedindo o peito da mãe, ela está com medo de morrer? Medo. E aí você não entende, a mãe não entende que depois quando vai colocar o peito na boca do bebê, o que o bebê faz? Ele morde. Por que ele morde? Porque a amígdala cerebral dele já está na raiva. Então a mulher está lá em casa, com ânsia, com ansiedade, com medo de não dar certo como mãe, com medo de não dar certo como esposa, com medo de não conseguir vencer na vida. E o marido está lá no trabalho, com medo de não bater a meta, com medo de não sabe de ser mandado embora. E aí os dois chegam em casa, com muito medo, vai conversar um com o outro cheio de quê? De raiva. Eu digo, como é que resolve isso? Como que resolve? Acolhimento, colo, beijo, carinho, família. Quem faz isso é a consciência que está com raiva, que vai falar, a raiva seu colo. E o medo só resolve. Por que o cara está pinchando o muro? Porque ele está com muito medo. Ele está com muita raiva. Aí ele vai lá no assistente social, o assistente social escuta ele, ouve ele acalma.
Só que está todo mundo no mercado de trabalho, está todo mundo enfiado nos computadores e ninguém tem tempo para estar junto, para falar, olha, você tem família, não tenha medo não. Perdeu esse ambiente. Perdeu. Aí, Porque hoje é uma competição. por se, Mulher e o homem no mercado por de se trabalho. multiplicar a iniquidade, o amor vai esfriar. Porque está todo mundo no mercado de trabalho, está todo mundo correndo atrás da sua realização pessoal, está todo mundo pilhado, não tem tempo para ser família. Vou falar uma coisa para você. Escandaliza eu falar isso. Cada dia nós, como igreja, estamos nos tornando muito mais uma empresa, estamos nos tornando mais um lugar de agito. A cada dia a gente é mais shopping center do que igreja. O mesmo ritmo de consumo que você senta numa praça de alimentação no shopping center é o mesmo ritmo que você senta num banco da igreja para consumir culto. Você tem um evangelho fast food, você tem um louvor fast food. Os pastores reclamam para mim, pastor, eu não sei porquê, pastor. Não sei porquê, pastor. Os crentes que vai de manhã, não vai? À noite. Por que vocês acham que não vai de manhã, não vai à noite? Que já alimentou. Porque o culto é fast food, a mesma louvor, Foi ali que meio tchau. a mesma pregação, a mesma. Então, eu já consumi aquilo de manhã, para que eu vou à noite? Porque eu sei que é o quê? A mesma coisa. A mesma coisa. Era assim antigamente? Não. Culto de oração, escola dominical, culto à noite. Hoje não, hoje é tudo igual. O cara faz 6 cultos. Tem lugar no Brasil que eu prego que é 6 mensagens iguais. Você está produzindo um crente que consome culto e não vive vida de igreja. E aí o amor se esfria nesse tipo de igreja. Então o amor se esfria dentro de casa porque está todo mundo lá na empresa. O amor se esfria dentro da igreja porque a igreja virou praticamente uma empresa. O senhor fala sobre os voluntários. Pode falar? Quer falar? O voluntário, o voluntário é o colaborador da empresa, entendeu? Sim. Você não é mais diácono na igreja, você não é mais obreiro, você é voluntário. Você tem uma vida de pecado a semana toda, você transa com a namorada, você tem vida gay, você tem vida, você bate na mulher, você espanca a sua esposa, você traz seu marido, mas você está na escala de voluntário. A longo prazo, voluntariado vai matar o conceito de ministério na igreja. É um ministério. No diácono, a filha está com febre em casa, mas o diácono está na escala. O voluntário não, meu irmão. O voluntário, se a igreja no Brasil, que não estou dizendo que você não tem que elogiar, não estou dizendo que você não pode ajudar, né? Não estou dizendo que você não ajudar, não pode dar uma coisa né? Não é isso que eu estou falando. Mas você vai criando um tipo de pessoa que só funciona se tiver elogio. Só funciona se ganhar alguma coisa em troca. Meu irmão, você sabe o que a gente ganha no ministério? Nada. Paulo fala, olha, eu me fiz pobre para que muitos fossem ricos. Então, cada dia, a família, está todo mundo doente. Começou lá na guerra, porque o marido morre na guerra e a mulher tem que ir para o mercado de trabalho ocupar o lugar do marido que morreu. Só que hoje não tem guerra. Hoje tem a guerra do tráfico, a guerra da passividade, a guerra da imoralidade, a guerra do adultério. Esse marido morre no adultério, esse marido morre nas drogas e a mulher tem que assumir um papel de um homem que morreu na vida. Aí ela tem que pegar esse filho e mandar para a creche. Foi o que aconteceu lá na Revolução Industrial. Essa mãe teve que mandar esse filho para alguém cuidar. Porque ela tem que trabalhar. Então, uma mãe abre mão de cuidar dos seus filhos e coloca na creche. Para cuidar dos filhos de quem? De uma outra que tem que ir para a empresa. E no final, Tá tudo desordem. nós vivemos aquilo que eu chamo de êxodo familiar. Está todo mundo fora de casa, está todo mundo em desordem. Qual que é o segredo? Nós temos que retornar a acreditar naquilo que os nossos avós acreditavam. Lugar de gente em casa, na família, vida de mesa, tempo com os filhos, desligar celular, ir para casa, cozinhar, fazer comida, ter memória de alimento.
ensinar os filhos a fazer comida, sentar na mesa, se nós não resgatarmos tanto na igreja quanto na família o ambiente familiar, nós vamos continuar produzindo um povo sem fé e sem amor. Pastor, tem algo aqui que eu preciso perguntar antes de a gente fechar e também para o pão também, né? Alimenta todo mundo, que são os livros, eu quero que você fale um pouquinho disso também. Mas antes, você me falou algo que chamou muita atenção, que é o avivamento, na sua visão. Eu achei muito interessante e eu acho que é o que realmente vai funcionar. Já vivemos um momento e caminhamos para um momento onde, infelizmente, não há muito o que melhorar, mesmo porque cumprimos uma palavra, né? E essa palavra está na Bíblia. Mas tem um avivamento em que o Senhor acredita e que eu acho que é a saída, que é onde nós, mulheres desse tempo, cristãs, devemos olhar. E revela para as pessoas sobre o avivamento que o Senhor acredita. Olha, eu entendo que a igreja evangélica tem um equívoco a respeito de avivamento. Avivamento na cabeça dos líderes e dos evangélicos no Brasil é juntar todo mundo num lugar, num ginásio e cantar música. Sim. Cantar, fazer foto, fazer legal, filmar, todo mundo cantar, chorar e ir embora para casa. Avivamento não é ajuntamento. Avivamento não é o quanto a gente ajunta, avivamento é o quanto a gente espalha. Avivamento é o quanto a gente envia. Avivamento não é o quanto a gente ajuda. Se avivamento for, juntar a gente fosse avivamento, cantor sextarneiro está vivendo avivamento. Porque ele junta um monte de gente no ginásio, tira as fotos e vai embora todo mundo. Sim. Qual que é o avivamento que eu espero? O avivamento dos últimos dias, que e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Qual é o avivamento que eu espero nos últimos dias? É o avivamento de pais e filhos se convertendo. Perdoar os pais perdoando os filhos e os filhos perdoando os pais. Eu acho que lotar ginásio, cantar música, louvor, a gente já fez isso de sobra, gente. A gente já sabe isso de frente para trás. A gente cantou, chegou a nossa vez, chegou a nossa hora, é tempo de colher, é tempo de vitória, e já se passaram 30 anos chegou a nossa vez, chegou a nossa hora, e até agora está do mesmo jeito. Precisa olhar para Deus. Então eu tenho certeza que o avivamento que eu espero nos últimos dias é o avivamento que começa dentro de casa. Um dia, Deus quis tratar a vida de Jonas. Deus quis tratar a vida de Jonas. E Deus falou para Jonas: Jonas, você vai pregar para um povo que não sabe discernir a mão direita da esquerda. Qual é a época da nossa vida que a gente não sabe discernir a mão direita da esquerda? Na infância. Então Jonas ia pregar para um povo infantilizado. E Jonas ia pregar para um povo mau. E Jonas não queria pregar para aquele povo. Não queria pregar para aquele povo. Jonas olhou para aquela nação e falou assim: eu não vou. Jonas fugiu. Mas nós estamos fugindo da verdadeira missão que Deus quer que a gente faça. E Jonas fugiu. Mas a Bíblia fala que Jonas foi vomitado. Tem toda aquela história que ele é jogado no mar e ele é vomitado por um peixe. Ele é engolido, vomitado e jogado aonde? Lá em Nínive. No lugar aonde ele estava querendo não enfrentar. E ele pregou para Nínive. O que aconteceu com Nínive? Porque ele falou para Deus: Deus, eu não vou pregar para Nínive. Sabe por quê, Deus? Porque se esse povo converter, eu tenho tanta mágoa deles que eu sei que o Senhor vai perdoar eles. A hora que Jonas pregou, o que aconteceu com Nínive? Converteu. Eu falei, Deus. E Jonas ficou com raiva. Jonas ficou com raiva, porque que Nínive, tá vendo, Deus? Eu falei que esse povo ia converter, o Senhor ia perdoar. Eu queria que o Senhor matasse eles, mas ele se arrependeu. E ficou mal. E a Bíblia fala que Deus fez um pé de abóbora brotar atrás de Jonas. E Jonas fez o quê? Dormiu. Jonas dormiu. E o mesmo Deus que fez um pé de abóbora brotar, fez um verme brotar também. E fez o que com o pé de abóbora de Jonas? Secar. Secou as abóboras. E Jonas acordou. Deus, eu quero morrer, Deus. Eu quero morrer. Aí Deus falou: Jonas, o que você quer morrer, rapaz? Meu pé de abóbora secou, Deus.
Isso é o que que Deus queria ensinar para Jonas. Jonas, você chora por abóboras, mas não chora por uma nação. Nós somos uma geração que a gente chora por dinheiro, por faculdade, por reconhecimento, mas não chora pelos filhos, não chora pelo lar, não chora por gente. Uma geração que chora por abóboras, mas não chora por pessoas, por almas, por pessoas transformadas e curadas. É isso que Deus quer. Eu vou falar uma coisa, Deus seca as nossas abóboras para fazer a gente enxergar o que tem que ser enxergado. Uau! E agora, vamos lá. Fala sobre esse pão que alimenta